Olá, meus amores! Cá estamos nós novamente, hoje para estudar um pouquinho sobre o estudo do verbo relacionado ao que seria verbo de ligação e o que seria verbo nocional ou também conhecido como verbo significativo. É a porta de entrada para começar a aprender um pouco mais sobre um assunto chamado transitividade verbal. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, anotem as coisas que eu for explicando ao longo do vídeo, para que caso surja alguma dúvida no decorrer dos estudos, vocês me procurem para que essa dúvida seja sanada, tá bom? Por hora, dá uma olhadinha aqui no quadro, são algumas informações importantes. Eu tentei sintetizar ao máximo, confesso que está sendo muito difícil trazer essas aulas de sintaxe para vocês, sem a possibilidade de estar escrevendo os exemplos e apagando, e vocês perguntando. Então é importante que haja uma dedicação enorme da parte de vocês, porque senão de nada vai adiantar esse conteúdo. Vocês precisam se comprometer a estudá-lo, tá bom? Então vamos lá, verbo. Nós já vimos o verbo lá no sexto ano, lembrando que essa aula aqui é voltada para os bebês do sétimo ano, que estão começando a ver agora a morfossintaxe. Sétimo ano, no sexto ano, aliás, nós vimos o verbo enquanto classe gramatical, onde ele tinha número, pessoa, tempo, modo e voz. Hoje nós começamos a ver o verbo dentro de uma perspectiva sintática. O que isso quer dizer? Que o verbo ele pode denotar uma ação, como ele também pode denotar um estado, sabe? Uma característica, um sentimento, algo voltado ao que é abstrato, tá bom? Então, quando é que meu verbo vai ser nocional ou significativo? Quando ele possui uma ideia de ação. O menino jogou a bola. É uma ideia de ação, né? Um verbo de ação. O menino chutou a garrafa. O chutar também aí vem com uma provocação de ação, tá? Agora é diferente de tenho andado triste. Perceba que quando eu digo que eu tenho andado triste, esse triste vai pesar muito mais a questão do meu sentimento do que o fato de andar. Porque o que eu penso, né? Eu acredito que vocês também. Quando eu digo assim, eu tenho andado triste esses dias, o que é mais importante? É o sentimento da pessoa ou você imagina que ela está andando assim, cabisbaixa, assim, para baixo? Existe um andar triste de maneira física? Não. Então, quando que eu tenho andado triste, esse meu verbo andar nada mais do que vai representar um estado. E qual é o meu estado nesse caso? A tristeza, tá? Então é muito importante saber diferenciar nesse primeiro momento o que é um verbo significativo e o que é um verbo, né, de estado, um verbo que indica um estado. Tem um bizu que eu sempre levo para os meninos, né, que já está comigo há um tempo, já conhece de cor, que se chama o Cafés para Dois. Né? Que tipo de bizu é esse? Cafés para dois, porque tem aqui a sigla CAFES, P ao quadrado, quer dizer, P duas vezes. E eu tenho aí nesse Cafés para Dois os verbos de ligação, que vocês precisam saber, tá? Então, que verbos são esses? Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. E além desse, eu também tenho o verbo tornar-se, tá? Que também é um verbo de ligação. Não entra no bizu, mas é importante falar sobre ele. Então, quando eu falo assim, tenho andado triste, a prova dos 9 de que esse andado não é um andar físico, e sim um andar de estado, que eu posso colocar, tenho continuado triste, tenho andado triste, tenho ficado triste, tenho estado triste, tenho sido triste, tenho parecido triste, tenho permanecido triste. Perceba que todos esses exemplos aqui não alteram a ideia de que, de fato e no fundo, eu estou triste. Então, o verbo de ligação, ele não importa a ação, o que importa é o que vem depois, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Nós teremos uma aula só sobre isso, mas por hora já anota aí. O que vem depois do verbo de ligação é o predicativo do sujeito. Ter cuidado para não confundir predicado com predicativo, tá? Predicativo é uma característica relacionada ao sujeito. Eu sou o sujeito, triste é o meu predicativo, tá? É diferente de predicado. Nós vamos diferenciar isso aí um pouco mais à frente. E o verbo nocional, que também pode ser o quê? Verbo significativo, vai trazer a ideia de ação. Dormir, acordar, levantar, comer, espirrar, tossir, falar, gritar, pular,
estressar, todos esses verbos aí trazem uma ação incutida neles, então eles são verbos nocionais. Não é nacionais, é nocionais, nocional de noção, tá certo? Significativo porque ele traz uma ação real do que de fato seria esse verbo, do que seria essa ação propriamente dita. Se o meu verbo é nocional, ele admite uma coisa importantíssima, chamada transitividade verbal, e agora que são elas. Preste atenção. Muita gente sai do ensino médio e não aprende o que danado é transitividade verbal. E você não pode sair daqui, nessa quarentena, sem saber o que é uma transitividade verbal. Ok, vamos lá. A palavra transitividade vem de quê? Pensa aí. Transitividade vem de trânsito, certo? Trânsito, o que tem no trânsito? Tem carro, tem semáforo, movimento, agitação, o vendedor, né, vendendo lá porca, salgado e doce, né, água é R$1. Tem aquela agitação, aquele vucu-vucu. Você tá lá dentro na Agamenon Magalhães, 6 da noite, nem pra frente nem pra trás, aquilo ali é trânsito, né? Caótico, estresse, xingamento. Todo mundo já sabe, porque Recife não é uma cidade organizada no sentido de transporte. Mas a palavra transitividade verbal não foge dessa realidade. O nome transitividade verbal tem a ver com o trânsito que o meu verbo tem dentro da oração. Entendeu? Vamos lá de novo. A transitividade tem relação com o movimento do meu verbo dentro da minha oração. E nós já aprendemos aqui que para ser oração precisa ter verbo. Então, transitividade verbal é o movimento que esse meu verbo tem dentro da oração. Isso quer dizer que ele pode, depois do verbo, parar com o sentido completo e não precisar de mais nada. É quando ele vai ser classificado como um verbo intransitivo. Olha esse in aqui, gente. Olha aqui o in, tá vendo? Esse in é um prefixo de negação. Por exemplo, eu tenho o constitucional, que é a coisa legal, e eu tenho o inconstitucional, que é o contrário, ou seja, é uma negação. Eu tenho o legal e eu tenho o ilegal. Então, esse i ou esse in normalmente vem para negar alguma coisa. Se ele é intransitivo, e eu já falei que transitividade tem a ver com movimento, ele está negando esse movimento. Logo, depois do verbo, não tem nenhum tipo de complemento. O verbo, ele é tão massa, esse verbo aqui intransitivo, que ele é o dono, sabe, da gangue, ele não depende de ninguém, ele chega, dá o nome, todo mundo entende e não precisa continuar a oração. Vamos para um exemplo bem prático? A menina nasceu. Eu preciso dizer a hora, a maternidade, o tipo de parto, para você entender que nasceu o ato de chegar, que é o ato de você passar lá, né, aquela coisa biológica e chegar ao mundo e ter um nome, trazer felicidade à família. Não, porque a gente entende que nascer traz toda essa significação incutida dentro da palavra do próprio verbo. Logo, nascer, cair, morrer, acordar, crescer, são verbos que não precisam de complemento. O avião caiu, uma lástima, né? Uma tristeza, o avião caiu. Óbvio que o ser humano, como é curioso, vai querer saber onde, quantas pessoas tinham, quem provocou o acidente, mas o verbo cair é um verbo completo de significado. Ó, o menino acabou de cair. A gente entendeu que ele se lascou no chão, né? Tá? Queda ali, bateu a cabeça, vamos levar para o hospital, leva 3 pontos. A gente entende que caiu, mas não me basta saber que ele caiu, né? Normalmente a gente sempre quer uma informação a mais, mas não precisa, porque o verbo cair, o idoso morreu, a gente já sabe que morrer acabou, game over, linha de chegada. Mas a gente geralmente quer perguntar, né? Morreu de quê? Morreu com quê? Só que não precisa. O verbo cair, o verbo morrer, o verbo crescer, o verbo nascer, são verbos intransitivos. Isso quer dizer que depois dele eu não preciso colocar mais nada e o leitor vai conseguir compreender de maneira ampla o significado da oração, tá? Então o verbo vai ser intransitivo quando ele não possuir complemento. Anota aí, verbo intransitivo é aquele que não possui complemento, não precisa de complemento nenhum. Seguimos aqui. Ele pode ser intransitivo de negação, mas ele também pode ser transitivo. Opa! Se ele é transitivo, ele admite o quê? Trânsito, ele admite movimento, ele admite aí esse processo de acréscimo de algumas informações.
Tem alguns verbos na língua portuguesa que eles precisam obrigatoriamente de um complemento. Por exemplo, eu chego aqui na aula e digo assim, ó, gente, é o seguinte, eu tenho um babado para contar para vocês. Atenção. O diretor falou. Aí você vai dizer assim, né? O quê? Todo mundo vai se perguntar assim, falou o quê? Percebe que o diretor falou é diferente de o diretor caiu? Que o diretor caiu a gente entende. E o diretor falou, a gente não espera algo mais dessa oração. Então, quando eu falo que o diretor falou, eu espero um complemento. E a minha pergunta é, o quê? E aí a gente tem a primeira regra importante do verbo transitivo, que é o verbo transitivo direto. Ele exige uma pergunta, mas essa pergunta não tem preposição. Não existe preposição. A pergunta sempre vai ser o quê? Falou, o quê? Pediu, o quê? Esperou, o quê? Sempre é o quê? Se meu verbo, ele não traz o significado completo e próprio e cabe a pergunta o quê, eu tenho um verbo transitivo direto que vai obrigar a resposta através de um objeto direto. Então anota aí. Sempre que o meu verbo for um verbo transitivo direto, eu vou precisar do complemento de um objeto direto, certo? Agora vamos para cá. O verbo transitivo também pode ser indireto. É aquele verbo que admite um certo complemento, mas aqui já tem uma diferença. Aqui eu preciso de uma preposição. Quais são as preposições, tia Lívia? Para que elas servem? As preposições são aquelas, eu vou falar o nome delas para ver se você lembra. Vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sobre, de, trás. São essas palavrinhas aí que são conectoras de palavras. Elas são ali como conectivos, elas juntam uma palavra com outra aí, dão uma ideia de significado. Exemplo, eu tenho brincadeira e tenho criança, né? Brincadeira de criança, como é bom. Eu tenho lá a brincadeira lá da música do molejo. Brincadeira de criança, mas eu posso ser brincadeira com criança, brincadeira para criança, brincadeira sem criança, brincadeira sobre criança, né? Vai que é uma brincadeira subir em cima do outro. Ou seja, a preposição ela altera o sentido, tá bom? Então aqui dentro do meu verbo transitivo indireto, eu preciso de uma preposição. Vamos para um exemplo agora? A gente viu aqui o exemplo de que o diretor falou, agora a gente vai ver aqui um exemplo de um indireto. Vamos lá. O direito, gente, olha, é o seguinte, um exemplo, tá? Conversei lá com a coordenação e a coordenação precisa. Você vai dizer assim, ela precisa de quê? Primeira pergunta que a gente faz é essa: o que a coordenação precisa de quê? E aí a minha pergunta já não foi mais o quê? A minha pergunta foi de quê? Então, se a minha pergunta é de quê, e de é uma preposição essencial que a gente vê lá na morfologia, logo eu tenho um verbo transitivo indireto, onde a preposição ela é essencial na hora da pergunta. Tanto na pergunta quanto na resposta. Por exemplo, a coordenação precisa. A coordenação precisa da ajuda dos alunos. Ou seja, se dá é uma preposição, né, de contração, que é um tipo de preposição que existe, onde logo depois da pergunta do verbo a gente já vê a preposição de cara. Então, para ser verbo transitivo direto, não precisa de preposição. A pergunta vem através de um artigo, o que, e dentro do meu verbo transitivo indireto, eu preciso da preposição. Então já vem de que, ou do que, ou para que, certo? Então do, para, com, sem são preposições que são muito utilizadas dentro do verbo intransitivo. E por último, e não menos importante, nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Opa! Se eu tenho direto, eu tenho indireto, chega um momento que esses dois aí se fundem e a gente tem uma relação dos dois ali próximos. Por quê, Lívia? Porque alguns verbos, eles admitem tanto a transitividade direta quanto a transitividade indireta. Quer um exemplo? Eu tenho o verbo informar. Vamos lá para o verbo informar. Concordam comigo que quem informa pode informar algo a alguém? Exemplo, a professora informou o assunto aos alunos. Perceba que a professora informou o quê? O assunto a quem? Aos alunos. E esse A aí já não é mais A de artigo, é um A de preposição.
Porque se eu substituir o a pelo para, fica para quem? A professora informou para quem? Para os alunos. Ou seja, o verbo informar, nesse caso, é um verbo tido como um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, se aqui no meu verbo transitivo direto eu tenho o objeto direto, dentro do meu verbo transitivo indireto eu tenho o objeto indireto. E dentro do verbo transitivo direto e indireto, eu possuo os dois objetos, que é o objeto direto e o objeto indireto, tá? Eu pretendo trazer uma aula para vocês depois dessa, com vários exemplos para nós fazermos as análises juntas. Essa aqui é uma aula mais de conceito, para vocês saberem o que é um verbo significativo, vocês saberem o que é um verbo de ligação, vocês conseguirem diferenciar o que seria a própria transitividade verbal e a partir disso nós começarmos a estudar o nosso predicado, o nosso predicativo e as análises mais aprofundadas dentro da morfossintaxe, que é o que interessa pra gente. É cansativo? É. A cabeça dá uma dorzinha, mas se a gente praticar, fizer as atividades, assistir a videoaula e tirar as dúvidas, que é muito importante, quem não pergunta não aprende. Anota isso aí também no caderno, eu tenho que ter questões. Se eu não tenho questões, um dia alguém botou na cabeça que a Terra não era plana, tá, gente? Se alguém acredita aqui que a Terra é plana, tá errado, tá? Não existe Terra plana. Um dia alguém disse que a Terra era plana, eu pensei, não, Terra não é plana, não. E essa pessoa questionou. E foi através desses estudos que se constatou que a Terra não é plana, tá, gente? A Terra não é plana, é importante saber disso. Então, é importante questionar. Ó, Lívia, eu não entendi isso aqui, foi difícil. E através do exercício, do questionamento, nós vamos conseguir obter aí sucesso na disciplina, tá bom? Então, esse aqui é o nosso assunto sobre verbos, transitividade verbal, verbo nocional e verbo de ligação. E depois nós damos continuidade aí à medida em que as aulas forem passando e os dias também, tá? Beijo enorme pra vocês, assistam tudo até o final e cheiro. Até a próxima. Tchau!